segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é o tamanho da minha generosidade? Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo nos fala do espírito com que devemos fazer as nossas ofertas. Dá muito quem dá tudo, mesmo que esse tudo seja pouco. 2 viúvas são protagonistas nas leituras de hoje. Na primeira leitura, temos o exemplo da viúva de Sarepta. O povo vivia numa época difícil, de seca e fome. O profeta Elias chega à cidade de Sarepta, morto de fome e sede. Encontra uma viúva, a quem lhe pede água e pão. Ela dispunha apenas de um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela oferece tudo o que tem e Deus abençoa a sua generosidade. Proporciona alimento para ela e para o filho durante todo o tempo da seca. Deus não abandona quem dá com alegria. A generosidade, a partilha e a solidariedade não empobrecem, pelo contrário, são geradoras de vida. A segunda leitura nos apresenta o exemplo do próprio Cristo, o sumo sacerdote, que se doa inteiramente pela salvação da humanidade. Não existe maior amor do que dar a vida. Ele então se coloca, ele não dá coisa, ele se dá. A doação do Pai enviou o seu filho, seu único filho, sua herança, e deu para a humanidade. Abriu mão, vamos dizer assim, do próprio filho por nossa causa. Deus deu tudo por nós. No Evangelho, o Salmo convida a confiar no Deus da vida
que ampara a viúva e o órfão e confunde o caminho dos opressores. Nos convida à providência, a confiar na providência divina, como a viúva que nós acabamos de falar. E no Evangelho nós vemos o exemplo de uma outra viúva. Jesus está sentado perto da caixa de esmolas do templo e está observando, um fino observador. Jesus conhece a humanidade, sabe o que ocorre no interior de cada um. Ele está ali observando e nota, de um lado, uma pobre viúva. Ela oferece discretamente 2 moedinhas. Aquela multidão toda, 2 moedinhas. Do outro, gente importante, dá solenemente grandes quantias. Jesus censura o gesto dos fariseus e louva a generosidade da viúva. A oferta da viúva era pequena, mas era tudo que ela tinha. Deus não calcula a quantidade que damos, mas o amor com que damos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando as coisas são feitas com alegria, com generosidade, com gratuidade ou não. Às vezes nós somos muito mesquinhos nas nossas doações. Então, 2 viúvas simples e humildes revelam a grandiosidade dos pequenos gestos. Toda oferta que brota do coração tem valor incalculável aos olhos de Deus. A hospitalidade da primeira viúva, ela é compensada pelo milagre de Elias, e a humilde generosidade da viúva do Evangelho, que está no templo, merece de Jesus um grande elogio. A liturgia da palavra de hoje nos faz lembrar que a grande maioria do nosso povo é muito generoso. Basta avaliar a pronta resposta diante de certas calamidades provocadas por seca ou por enchente. Multiplicam-se toneladas de donativos. Felizmente existem muitas viúvas, como essa do Evangelho, ou a viúva de Sarepta, que anonimamente vivem na certeza de que Deus abençoa quem generosamente partilha seus próprios bens. Vivem na gratuidade, não porque ter bens materiais seja uma coisa ruim, mas pelo fato de eles assim cumprirem sua finalidade, serem colocados à disposição de quem deles necessita. A insolúvel, a partilha generosa e solidária multiplica as soluções de problemas que parecem que não têm solução. Enquanto a ganância provoca a fome e a miséria, a partilha solidária multiplica as possibilidades de vida digna. Imaginemos, queridos irmãos, se Jesus viesse hoje em nossa igreja, o que ele enxergaria? A que grupo nós pertenceríamos? Quais as pessoas que mais oferecem na comunidade? Quem é que doa mais? Ele ia observar quem tem essa doação, quem se entrega com generosidade, com gratuidade. Se ele observasse as nossas ofertas, é difícil. Oferecem mais para a comunidade, o padre, os ministros,
os animadores das pastorais, os coordenadores de diversos grupos, seja aqui na nossa igreja, seja em qualquer parte da igreja do Brasil, na nossa diocese, é difícil responder. Mas eu tenho a certeza que muitas pessoas humildes, silenciosas, muito ocupadas, oferecem à comunidade um serviço semelhante à oferta da viúva. Oferecem com sacrifício tudo o que podem, inclusive o seu tempo, que é um bem precioso. E Deus não se deixa vencer em generosidade. E se Jesus olhasse, imaginemos Jesus olhando as nossas ofertas, o que teria a dizer? São ofertas generosas, dadas com alegria, com um gesto de amor e de fé, ou é um jeito para se livrar de alguns trocadilhos? Tem gente que faz isso, até aquele que não tem valor nenhum, não tem, deixa tudo, dá para a igreja. Essa maneira de pensar. Podemos dar uma esmola material, podemos partilhar nosso tempo, nossos conhecimentos, ou até nossa alegria com um sorriso. Partilhar o tempo, ter tempo para o outro, ter tempo para ouvir, ter tempo para visitar, ter tempo para valorizar os outros. Essa semana missionária nós propusemos isso, de ter um tempo do seu tempo já estabelecido, normal, né? Desde o levantar até o dormir, que você dedicasse um tempo para o outro. A visita foi com esse sentido. E você fez isso? E se ele olhasse o nosso dízimo, dessa olhada que é dizimista, o nosso dízimo é uma oferta para retribuir a Deus um pouco do muito que recebemos e assim participar na manutenção da nossa religião, já que o dízimo ele é para a manutenção do templo. Aqui gasta luz, gasta água, temos pessoas colaboradoras, funcionários que recebem o seu salário para proporcionar tudo aqui, o ambiente do culto, folhetos, vinho, ócio, isso tudo vem de onde? Da oferta. E no dízimo também tem a sua dimensão social. Parte dele é dirigido para a Casa Santa Bernadette, para os vicentinos, assistência às famílias, etc. E para algum encontro, quando, por exemplo, esse final de semana mesmo, tivemos 3 no encontro da nossa arquidiocese sobre a pastoral do dízimo, e foi a paróquia que teve a obrigação de ajudar nesse sentido, porque está em nome da paróquia. De onde sai? Do dízimo. Ele tem a consciência da responsabilidade que nós temos diante de tudo que tem. Olhando o nosso dízimo, ou é apenas nos lembramos quando precisamos de um serviço da comunidade, dando a ideia que é uma taxa para comprar algum sacramento? E você que não é dizimista, por que não é? O dízimo é bíblico. Na Bíblia encontramos com frequência uma verdade. Deus, embora criador de todo o universo, sempre quer e exige ofertas da parte dos homens.
Assim, já nas primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos os homens oferecendo em sacrifícios as primícias de seus trabalhos, como homenagem de gratidão a Deus. Encontramos Abel e Caim oferecendo um sacrifício a Deus. Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. No Antigo Testamento tinham taxas fixas, o dízimo. Os primeiros cristãos punham os bens em comum. Tinha tudo em comum. A igreja retomou o dízimo como um dos preceitos que os nossos católicos esquecem com muita facilidade. O costume do dízimo foi introduzido pelo próprio Deus. Vejam bem, no livro de Malaquias, depois você pega o livro de Malaquias, capítulo 3, Malaquias. Deus se queixa de quem o enganava por não pagar integralmente o dízimo. Será que ainda hoje há gente que continua enganando a Deus, a comunidade? Como é que é a sua noção? Você tem consciência? Porque eu falava ontem, dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Aquela parte do seu salário, daquilo que você ganha, uma parte dele não é sua, não. Se você tem uma consciência cristã, você sabendo o que está na palavra, você vai dizer: essa parte não é minha. Reter aquilo que não é meu e celezar. Na Bíblia isso tem um nome. Então, como está a sua participação no dízimo? E você que não é dizimista, por que não é? Já pensou nisso? O dízimo, vocês percebem que raramente o padre fala em dinheiro na igreja, sobretudo o padre Oswaldo. Isso eu estou falando, o dízimo, o dinheiro não é para o padre, é para o benefício da própria comunidade. O costume, portanto, pense nisso, queridos irmãos. E quando se deve dar? Deus não nos dá uma taxa fixa, isso é certo. Deixa a critério de nossa generosidade. Entre os antigos dava-se o dízimo 10%. Atualmente, muitos cristãos dão 1% da renda familiar. Outros, o correspondente a um dia de trabalho, um dia de mês, trabalho do mês. Deve ser uma verdadeira oferta, não apenas uma esmola insignificante. No Evangelho nós vimos muitos ricos colocando grandes quantidades, e a única pessoa que impressionou a Jesus foi a pobre viúva, que não pôs muito, mas deu tudo. Não pôs muito, mas deu tudo o que tinha, e com alegria. Às vezes a gente faz isso com relação à igreja, fica resmungando, calculando, para aquela coisa assim, apegado. Tinha que ser um coração mais solto. Dízimo não é doação apenas de dinheiro. Podemos dar também o nosso tempo, como nós falamos, em favor da comunidade. Partilhar nossos dons pela causa do reino de Deus. Essa semana nós propusemos isso, como foi dito. Um pouco mais de generosidade da sua parte. Nossa paróquia vai dar assistência religiosa ao pronto-socorro, visitas, dias assim marcados. Mas seria interessante se você se predispusesse a fazer parte da pastoral da visitação, da acolhida, da escuta. Tem gente que
formadas, têm curso, a capacidade de escutar os outros. Não é todo mundo que tem isso, perdão. Então, por que você não se oferece para participar generosamente da pastoral da escuta, da visitação? É uma oportunidade de você colocar a serviço o seu dom. Então, às vezes pode ser mais fácil dar em forma de dinheiro do que mexer em nosso tempo. Tudo pode ser feito com gestos muito simples, como o da viúva, e não ser como aquela pessoa que, ao ato de eu cobrar, fulano, por que você não compareceu numa determinada função, numa igreja? Pessoal, o meu trabalho é voluntário, eu não estou recebendo nada por isso. Me calou profundamente. O trabalho é voluntário, mas deve ser feito com generosidade, com gratuidade. Eu fui bater na porta desse coração. Deve ser generosa. E eu me surpreendi que não. Então, queridos irmãos, pensemos nisso. Como partilhamos aquilo que somos e temos? A Escritura garante: Deus ama a quem dá com alegria. Vamos parar um momento e pensar nessas palavras. Eu estou sendo como essa viúva, generosa, que Jesus elogiou pela sua grandeza, sua grandeza, do seu gesto. Um momento de silêncio. Ainda sobre esse aspecto, falava da distribuição do dízimo dos funcionários. Tem a secretaria, os nossos zeladores, e temos aqui quem faz faxina, e tem uma pessoa especialmente contratada para manter aberto a capela do Santíssimo, para que durante o dia as pessoas possam vir aqui adorar o Senhor. Essa pessoa, ela é paga exatamente para prestar esse serviço. Pense nisso. Gente que usufrui, e isso tudo é o dízimo que está proporcionando e proporciona. E agora, queridos irmãos, nós vamos confessar a nossa fé. E o que está em negrito rezam as mulheres, aliás, a Assembleia.